Será que tudo que eu falo o outro me compreende? Muitas pessoas me procuram para falar melhor, mas será que essas pessoas têm noção quais processos envolvidos nessa comunicação? Assista esse vídeo e fique até o final, pois vou falar sobre esse assunto. Sou Silvia Campanha, fonoaudióloga, mentora em comunicação, e estou aqui para te ensinar nesse canal a falar de uma forma melhor e saudável. E o assunto de hoje vai ser sobre os processos envolvidos na sua comunicação, porque é fundamental você ter conhecimento da sua comunicação. Quais são os seus processos envolvidos para você comunicar de uma forma que o outro te entenda, te compreenda. Então agora eu vou citar o primeiro processo envolvido nessa comunicação. Você está curioso? Se sim, inscreva nesse canal porque você irá receber muitos conteúdos sobre esse assunto para você comunicar da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos falar do primeiro processo envolvido da comunicação. Você já ouviu falar sobre linguagem corporal, sobre linguagem verbal e não verbal? Pois é sobre esse assunto que eu vou falar, porque a gente pode considerar como sendo o primeiro processo dessa comunicação. O primeiro processo envolvido na comunicação é sobre a expressividade verbal e não verbal, mais conhecida como a linguagem verbal e não verbal. Os primeiros estudiosos, como Albert Mehrabian, ele relatava que expressividade verbal relaciona a palavra, é o que você fala, e a expressividade não verbal é como você fala, utilizando a modulação da sua voz, utilizando a sua expressão corporal e facial. Bom, mas naquela época que ele começou o seu estudo, tiveram várias interpretações e teve algumas controvérsias. O mais importante é a gente entender que, para a gente falar bem, a gente tem que ter uma congruência entre a expressividade verbal e não verbal. Como assim, Silvia? Vamos entender. Quando eu falo, estou falando para você, eu estou gesticulando, utilizando a minha expressão facial, a minha expressão corporal, para você compreender bem o que eu falo. Isso é fundamental porque, se não tiver essa congruência, imagina, eu chego para você e falo assim, ignorante ou ignorante. Se você tem formas de falar, a pessoa compreende com uma congruência entre a expressividade verbal e não verbal. Mas quando isso não passa a verdade, a pessoa não vai te compreender e não vai interpretar de uma forma correta. Dizem que um gesto vale mais que 1000 palavras. Vamos testar? Conseguiram entender? Sim, em alguns momentos o gesto vale mais que 1000 palavras. Mas vou te dizer, a palavra tem poder também. Ou seja, para a gente comunicar de uma forma efetiva, nós temos que trabalhar juntos a expressividade verbal e não verbal. E tem que ter essa congruência. Porque imagina se eu falo uma coisa e faço outra coisa, ou eu represento de uma outra forma, você não vai acreditar do que eu vou falar. Então, o primeiro processo envolvido é a congruência entre a sua expressividade verbal, a palavra, e a expressividade não verbal. Seria todos os fatores relacionados à expressividade do seu corpo, da sua face, da sua modulação, da voz e da fala. Agora eu vou te falar do segundo processo envolvido. Quero que você faça uma interpretação em relação a essa frase. O mundo é um livro. O que te passa essa frase? Como você interpreta essa frase? O mundo é um livro. Eu questionei aqui para minha equipe e algumas pessoas interpretaram assim: ah, Silvia, porque no mundo você pode ter várias imagens, tipo a imagem de uma floresta, a imagem de um céu, uma questão histórica. Outras pessoas falaram assim: ah, eu vou escrever o capítulo da minha vida neste mundo. Então, cada um interpreta de uma forma diferente do outro. E aí,
como você quer que o outro te compreenda. Tem uma frase muito bacana de um ator desconhecido que ele fala: eu sou responsável do que eu falo e não do que ele compreende. Sim, a gente tem que ter essa noção, esse conhecimento. Para você comunicar melhor, você tem que ter essa autopercepção. Porque se você não falar de uma forma adequada, o outro não vai interpretar. Vou te dizer um fato importante. Você tem a ilusão que tudo que você fala, o outro te compreende? Não. Por quê? Por que acontece esses blá blá blás, essas questões, essas confusões? Porque às vezes é fácil e eu acredito que eu estou falando de uma forma que o outro me compreenda. Mas quando você vai perceber, o outro compreendeu tudo errado, não é isso? E acontece o que é discórdia, acontece as brigas e várias outras questões. Então nós temos que pensar, por que o outro não me compreende como eu gostaria? Já que eu acho que eu falei da melhor forma possível. Vamos compreender. Pense um amigo seu. Ele viveu na mesma casa que você viveu? Recebeu a mesma educação? A questão pessoal, os gostos, os valores podem ser diferentes? Sim. Imagina você trabalhando numa equipe, cada um fala e interpreta de uma forma diferente, porque cada um tem a sua vivência pessoal, cada um interpreta de uma forma que ele viveu. Para de ter aquela ilusão que tudo que você fala o outro tem que compreender. Você tem que adaptar a compreensão do outro. E nesse fato da interpretação, a gente tem algumas questões. A primeira questão: será que quando eu falo, quando eu comunico, é uma via de mão dupla ou uma mão única? O que você acha? Reflita aí. Quando eu estou falando, é uma mão dupla ou mão única? Mão dupla. Porque quando eu falo, primeiro eu organizo o meu pensamento para falar, depois que eu falo, eu crio um meio que pode ser por palavras ou por expressão corporal, o outro vai interpretar e depois ele vai me dar uma resposta. Então é via dupla, porque eu falo, o outro compreende e depois ele vai me retornar. Sempre quando a gente está falando, nós temos que pensar nesses passos. O primeiro passo: organize seu pensamento quando está falando. O segundo, você vai utilizar um meio para expressar esse pensamento. O terceiro, o outro vai te interpretar. O quarto, ele vai te dar a resposta do que escutou. Por isso que chamamos que a comunicação é uma via de mão dupla. E o terceiro processo envolvido na comunicação é a ação fisiológica. Aquilo que a gente não vê, porque a gente enxerga o outro assim, mas dentro de você, você tem o aparelho fonador onde você produz a voz, você tem os canais sensoriais para você falar e receber mensagem, você também tem toda a organização neurológica. E eu falo que as funções, ou seja, os órgãos fisiológicos, são os mais importantes para uma boa comunicação, para você projetar bem, para você compreender, interpretar. Assim, pensando nessas funções, ou seja, na fisiologia humana, tudo teria que estar o quê? Intacto, bom para não dar ruído na comunicação. Se você tiver uma rouquidão, alguma alteração na articulação ou um problema neurológico, vai impactar na sua comunicação. Então vamos fazer um resumo aqui. Quais são os processos envolvidos na comunicação? Primeiro processo relacionado à expressividade verbal e não verbal. Ou seja, é o que você fala e como você fala. O segundo está associado à sua interpretação. Como processa essa linguagem, esse conhecimento, como nós transmitimos a nossa mensagem. Lembra? Você tem que organizar o pensamento, expressar, utilizar o meio para expressar. Você tem que interpretar, captar e depois dar o retorno dessa mensagem. E o terceiro é a utilização de todos esses órgãos envolvidos
na fisiologia humana. É fundamental que você tenha essa consciência para você comunicar da melhor forma possível. Por quê? Porque aqui eu quero te ajudar a você se transformar no melhor comunicador que você precisa ser. Gostou desse conteúdo? Deixa um like, se inscreva nesse canal e não esqueça de ativar as notificações para você receber mais conteúdos.